Fala rapaziada, firmeza, como é que vocês estão? Tranquilos? Aqui quem fala com vocês é o Juan e hoje, rapaziada, trazendo mais um react pra vocês. Dessa vez, carta de desafio, onde tem uma carta, né? De desafio para Saitama. Blast e Saitama vão lutar juntos. One Punch Man 197, versão 3, né? V3 aí no Redraw, no canal Fala Nerd. Lembrando, o link do vídeo original vai estar na descrição, então vão lá, deixam um like, se inscrevam no canal do Fala Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Bom, eu já sou inscrito, o sininho já está ativado, deixar o meu like para dar aquela fortalecida. Qualidade full como sempre. E vamos lá, né? Uma carta de desafio para Saitama. Blast e Saitama vão lutar juntos. One Punch Man 197 V3. Play. Reunião na Vamos casa ver. do Saitama, todos agora se dispersaram. Hã? Depois da pequena reunião na casa do Saitama, todos agora se dispersaram. Flash foi atrás do Sonic e o Saitama encontrou uma carta com um endereço misterioso. Ao que parece, esse endereço leva até o esconderijo do Sonic. E ele está indo até lá para ver se há alguma coisa interessante. A capa do capítulo 197 de One Punch Man é um desenho da Fubuki de muito respeito. O capítulo se inicia dando continuidade aos acontecimentos depois que o Saitama interrompeu a conversa falando de ensopado. E o Flash, ainda incomodado com o que o Saitama falou sobre o Flash e o Sonic aparentarem estar no mesmo nível de poder, diz que na Vila Ninja ele estava acima do Sonic nos rankings e pergunta se o Saitama havia entendido. Mas o Saitama não tá nem aí pra isso. O Saitama só tá pensando no ensopado. Ele precisa pegar uma carne e algumas cebolas. Logo o Flash se levanta e chama o Blast e pede pra ele mandar um oi pro líder da Vila Ninja, o Void. O Flash é o primeiro a sair da reunião da casa do Saitama. O Jian surge de um buraco da parede e diz: "Então você é o Blast. Eu sou o Cyborg demoníaco. Através do City, eu já ouvi falar muito de você. Se por acaso em algum momento você correr perigo, sinta-se à vontade para consultar o mestre Saitama." O Blast, todo sem jeito, diz que vai pensar sobre isso. E o Saitama ainda estava pensando no ensopado, se da última vez ele havia comido uma carne bovina. Provavelmente a carne que o Dr. Kusano deu para ele. Ainda na base da Associação dos Heróis, o Flash se preparava para sair, quando de repente uma mulher começou a chamá-lo. Ela queria entregar uma carta para ele, e essa carta tinha uma Shuriken anexada a ela. Enquanto isso, na sala do City, ele e o Blast estão tendo uma conversa. O City diz que o Flash percebeu alguma coisa, e o Blast conta que não pode culpá-lo. Ele diz para ele não se envolver na luta, mas apesar disso, ele acabou falando demais sobre aquele deus. O City diz que ele poderia ter se fingido de bobo, de quem não sabia de nada, mas ainda assim ele escolheu falar sobre isso. Se aquela pessoa está sendo manipulada por aquele deus, então as ações daquela pessoa, as ações do Void, são puramente uma obra daquele deus. E o City pergunta: ao dizer isso, você está tentando encobrir aquela pessoa para que a vingança do Flash não seja direcionada para ele. É isso, não é? O Blast fica em silêncio por um tempo, então diz que ele só não quer causar problemas para o Void quando ele finalmente tiver a chance de voltar a ser um humano novamente. Ele até mesmo sente que o Void vai desprezar ele por tais táticas desleais. Falando sobre o Void, parece que ele cresceu em uma organização bastante semelhante à Vila Ninja. Depois de se formar, os estudantes se dispersam e se envolvem em batalhas ferozes por missões e domínio. E o único sobrevivente que sobrou foi o Void, o fardo do destino de um ninja. Sid diz que se o Blast não fosse um ser tão extraordinário, ele nunca poderia ter sido o jogador-chave nessa estratégia de batalha. E agora que a oportunidade finalmente se revelou, eles devem proclamar o que foi tirado das mãos do Divino. Devido à barreira especial que há em volta da Vila Ninja, eles foram impedidos de encontrar a Vila Ninja. E se eles desaparecerem novamente, eles vão ficar sem opções, e o último recurso que eles possuem é um prédio abandonado, o lugar em que os ninjas celestiais apareceram pro Sonic. Segundo Blast, eles irão aparecer novamente naquele lugar. O Void lhes deu a graça de sua presença, e até esse ponto do mangá, ele tá muito fiel ao webcomic. Podemos presumir que no final, Saitama, Flash, Sonic e o Blast vão se encontrar naquele lugar, onde enfim poderá estar o Void. E uma coisa que podemos notar quando comparamos as outras versões é que nesse capítulo não aconteceu o corte dimensional do Void, o que eu acho que foi um ponto um pouco negativo, já que aquele acontecimento foi crucial para dar aquela sensação de urgência no mangá, de perigo, de que o Void é realmente um cara muito perigoso. Mas enfim, o Dia nos pergunta ao Eu espero que no futuro, né, velho, mais pra frente, eles compensem isso daí, né? Porque o One Punch Man também tem que ter um pouco de ação, né? A gente queira ou não, a gente quer ver também, ó,
a loucura acontecendo, né? Saitama sobre onde ele está indo. O Saitama diz que ele teve uma pequena inspiração e ele está indo para onde espera encontrar o Sonic. O Genos, que no momento estava passeando com o Rover, o pergunta se ele descobriu alguma coisa sobre o seu esconderijo. E o Saitama conta que já recebeu algumas cartas de desafio do Sonic na casa antiga em que ele morava e revela que ele achou uma carta no meio do caminho e o endereço do Sonic está bem ali. E o Genos se questiona do porquê disso. E o Saitama se lembra do Cabeça de Martelo e fala que ele não está totalmente certo se aqueles caras eram ninjas de verdade. Bom, eles já viram esse tipo de coisa antes. Sem lugar pra ir e nada pra fazer, não é surpresa que esses caras queiram aprontar novamente. E se aquela suposta gangue de ninjas está indo atrás do esconderijo do Sonic, eles estão indo pra arrumar confusão com ele. E o Saitama se pergunta se algum dia o Sonic vai parar de aborrecê-los por ali. Bom, eu acho que estar sozinho que é o problema. Então, eu vou sair na minha nova aventura, disse o Saitama. E o Genos se despediu dele. E esse painel é idêntico a esse painel da webcomic. Eu tô curioso para saber o que o Murata e o One vão fazer com essa história. Eles vão tentar ser mais fiéis à webcomic. O Flash, ao ler a carta do Sonic, sim, né? então se direcionou para o endereço. E ao chegar, ele comenta sobre a carta de desafio. E se questiona que tipo de brincadeira o Sonic tá tentando tramar numa hora dessa. E o Sonic diz que ele simplesmente havia se esquecido, até o momento em que ele se encontrou com o Flash no dia anterior, de que eles possuem assuntos pendentes. E agora que eles se encontraram, eles podem resolver as suas diferenças. E ele diz isso enquanto ao mesmo tempo sacava a sua espada. Os dias de treinamento ficaram para trás. Agora me enfrente em um duelo, Flash. O Flash conta que já estava um pouco incomodado sobre a lacuna de poder entre eles. E agora ele terá a chance de mostrar o quão superior ele é. Aceitando o confronto, o Flash não tem nenhuma objeção. Ambos trocam olhares afiados e então decidem iniciar a sua luta. E aí, galera, vocês estão gostando de que o mangá tá indo mais pelo lado da webcomic? Eu quero saber a opinião de vocês. Assim, tá bom também, né? Mas aquilo que eu falei, né? Eu espero que compense, né? Porque assim, o outro lado tava muito maneiro, tá ligado? O lado de ação ali, o One Punch Man é isso. Tem que ter ação também, porradaria comendo solto. Então tava muito da hora essas batalhas. É muito bom a gente ver Perdão. É bom a gente ver essas batalhas acontecendo, né, velho? Sonic versus... Agora vai começar de novo, né? Sonic versus Flash, o Saitama apresentando mais feitos e fatos, né, velho? Muito maneiro. O Blast lá contra o Void tava maneiro. E agora a gente voltou pra trás de novo, a gente tá naquela questão da lore de novo, né? E que é bacana, é bom expandir os personagens, dar mais profundidade para eles. Mas, assim, espero que tenhamos batalha, assim, que supra, né, velho? O anterior, né? Porque agora deixou de ser canônico. Comenta aí embaixo. Bom, eu particularmente tô gostando. Embora eu preferisse que o mangá tivesse aquela sensação de urgência como tínhamos nas versões anteriores. Enfim, eu estarei deixando aqui o vídeo sobre o quão forte é o Saitama da Terra 3. Assista esse vídeo aqui, tá muito da hora. Eu sou o Marcelo, muito obrigado e até o próximo vídeo. Muito bom, muito bom. Bom vídeo aí do Marcelo, né? Fala Nerd. Excelente aí, parabéns aí. Muito obrigado por trazer esse resumo pra gente aí do capítulo, né? E, cara, assim, eu também eu tô gostando, mas eu concordo com o Marcelo aqui sobre a questão de urgência, né? A gente tem que ter essa... Assim, tem que chegar no clímax, né? O mangá tem que andar. Eu acho que a gente tá quanto tempo aí já nessa conversa aí, tá ligado? Então... Mas eu acho que o que faz a gente ter essa sensação também deve ser esses redraw, né, velho? Pô, que a história tava andando, aí volta. A história começa a andar de novo, aí volta, né, mano? Aí, pô, a gente acaba fazendo com que a gente perca um pouco do interesse, né? Mas, assim, não no meu caso, que eu sou muito fã de One Punch Man, né, velho? Eu gosto demais, é uma das minhas obras favoritas. Então, independente do que acontecer, eu vou acompanhar até o final. Mas o que não me impede também de reclamar, né, mano? E, pô, isso aí tava muito chato, de fato, né? Mas, enfim, vai ser fiel ao webcomic, muito bom também, né? Que o webcomic, assim, eu não acompanho, mas o pessoal fala que lá é sensacional, então é muito bom. E se seguir fielmente, então, sensacional, né? Tem certas coisas que até melhora, né? Não seguir o webcomic até melhora. Tipo o Garou lá, aquela luta lá no espaço, tal, que foi sensacional. Na webcomic não é assim, né? Na webcomic é menos mais impactante, né? E já o Murata conseguiu expandir aquela luta de uma forma que ficou sensacional, né? Então, eu espero que nos momentos pontuais, assim, tenha mais isso, né, velho? De acrescentar o que já era bom, né? Assim, aumentar o que já era bom, melhorar, né? Enfim.
Mas tá bom, tô curtindo também. Gostaria de ouvir a opinião de vocês, rapaziada. Comentem aí o que vocês estão achando. E lembrando, link do vídeo original vai estar na descrição. Então vão lá, deixa um like, se inscrevam no canal do Fala Nerd, que ele merece pelo excelente conteúdo que ele traz aí pra gente. Eu vou ficando por aqui. Um abração, tamo junto. Foi. O homem é um cavalo forte, de coração tão fiel. Corre pelas